problemas dentro do meu motor, pode gerar vários problemas. Primeiro problema que ela pode gerar, tá? Ela pode gerar aqui, ó, pontos incandescentes no meu motor, na câmara de combustão. Como assim, ó, tá? Pontos incandescentes. Pontos incandescentes como aqui, esse desenho aqui no pistão. Tá vendo? Eu fiz um desenho de um pistão de preto e desenhei aqui nele aqui de vermelho. Isso aqui eu estou significando que é um ponto incandescente no meu pistão, certo? Poderia ser um ponto incandescente na ponta da vela, poderia ter um ponto incandescente aqui também, na ponta da vela. Poderia ser em alguma quina da minha câmara de combustão, poderia também ter esse ponto incandescente, tá? O que é um ponto incandescente, Otávio? Para quem não sabe o que é um ponto incandescente, talvez você já pegou uma faquinha para furar um plástico, né? Eu quando era mais novo, às vezes ia fazer uma gambiarrazinha lá, eu pegava uma caneta, às vezes para fazer um estilete, eu ia lá, esquentava a ponta da faca, certo? Eu esquentava a ponta da faca, ou pegava o estilete, né, que eu ia colocar no tubinho de caneta para fazer um estilete, eu pegava o pontinho, a faca, esquentava lá no fogo. Quando eu começo a pôr a faca assim no fogo, tá? Na trempe do fogão, a faca, um ponto dela vai ficar vermelho, começa a ficar vermelho. Isso ali é um ponto incandescente, porque chegou numa temperatura muito elevada ali. Então eu pegava aquela faca, amassava lá, fazia esses outros fatores lá da época que eu fazia, na época de escola, que fazia esses apontadores assim com tubinho de caneta. Mas é só para vocês terem uma ideia. Eu pegava a faca, colocava lá na trempe do fogo e automaticamente a trempe do fogo ia esquentando a faca. Quando começa a esquentar a faca começa a ficar que cor? Começa a ficar vermelha de alta temperatura, devido à alta temperatura ali, de deixar ela no fogo. Então ela começa a ficar vermelha. Quando a faca começa a ficar vermelha, aquilo ali é um ponto incandescente. Da mesma forma no meu motor, preparado, principalmente, ou um motor original também, pode acontecer isso aqui, não é só o motor preparado que acontece isso aqui, tá pessoal? Motor original também pode acontecer. Então o que acontece? Começa a ter a detonação no meu motor, certo? Meu motor começa a ter detonação. Aí, se eu não cuidar disso aqui, se eu não mexer ou trabalhar nisso aqui para me resolver esse problema, o que pode gerar? Pode gerar pontos incandescentes aqui na minha câmara de combustão. Esses pontos incandescentes aqui, o que vai gerar? Quando a mistura ela entra aqui, ó, quando ela entra aqui para o meu motor, o que pode acontecer? Ela vai se queimar antes de soltar a centelha, que é quando acontece a pré-ignição, tá? Por isso que é um dos fatores que acontece a detonação, tá? A detonação ela pode gerar esses pontos incandescentes e gerar a pré-ignição, certo? Ou também a detonação, devido a essa onda de choque, ela pode vir a quebrar a canaleta do meu pistão, principalmente nessa área onde está sendo gerado aqui, ó, essa onda de pressão maior aqui em temperatura, onde o meu pistão ele não está resistindo. Então isso é devido ao quê? Pode ser devido à carbonização também, depois que acontece aqui esse ponto incandescente aqui, ó, pode ser devido à carbonização aqui das peças, certo? Aqui principalmente do pistão, da válvula, algum ponto da minha câmara de combustão, e esse ponto incandescente gera a pré-ignição. Mas essa onda de choque aqui da detonação, ela pode vir a quebrar a canaleta do seu pistão, devido a essa onda de choque. Dependendo do quanto você deixa o seu motor, ou quanto você preparou esse motor, às vezes você está com muita taxa de compressão, às vezes você está rodando com um pistão muito grande, isso pode vir a quebrar a canaleta do seu pistão se ficar acontecendo a detonação aqui nesse caso, beleza? Então, a detonação, só para vocês entenderem, a faísca da vela já aconteceu, e só que esse resto de combustível ele não resiste e começa a se queimar, e ambas as combustão, a primeira combustão que está descendo, a segunda combustão que está subindo, elas se chocam e há uma onda de choque que pode quebrar a canaleta do meu pistão, mas se não vier quebrar a canaleta do meu pistão, pode gerar o quê? Pontos incandescentes aqui na câmara de combustão. E esses pontos incandescentes é o que eu mencionei. Quando o meu motor ele admite, vamos supor aqui, ó, aqui o seu pistão está descendo. Quando ele começa a descer aqui, ó, quando ele vai subir, quando ele está descendo aqui na realidade, ele está admitindo, então a mistura está entrando. Vamos supor que aconteceu várias detonações dentro do seu motor, foram acontecendo várias detonações ali, seu motor você continuou andando com ele grilando. O que está acontecendo ali? Ó? Se você rodar em alta rotação, o que pode acontecer? Esse ponto do pistão também baixa, também pode acontecer, tá pessoal? O pistão pode ser no pistão, vou dar um exemplo do pistão, mas depois vou dar também da câmara de combustão.
o pistão ele começa a ficar com esse ponto incandescente. Então, quando ele puxa a mistura ar combustível aqui, ó, quando ele vai começar a comprimir a mistura, parte dessa mistura já encosta nesse ponto incandescente. E o que acontece com a mistura? Ela acontece a combustão antes mesmo da vela soltar a ignição. Isso é bom? Não, por quê? Se o meu pistão ele estiver no ponto errado, o que pode acontecer aqui? Ó? Vamos supor que a mistura entrou, o meu pistão está descendo, quando ele começa a subir aqui, um pouquinho que ele começou a subir já aconteceu uma combustão. Então o meu pistão vai continuar subindo, certo? Porque o movimento do motor vai fazer com que ele continue subindo, só que a combustão está empurrando ele para baixo. Quando a combustão empurra ele para baixo, isso é ruim, porque está forçando. Então eu posso quebrar o meu pistão fazendo isso. Dependendo ali da taxa de compressão, do combustível que eu estou usando, isso pode quebrar o meu pistão, tá? Se não quebrar, o que vai acontecer? Esse ponto incandescente aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai começar a ficar tão quente que vai começar a furar o seu pistão, certo? Ele vai começar a furar o pistão aqui, e quando ele fura o pistão, automaticamente vai quebrar o seu motor, porque o seu motor não vai funcionar mais, certo? Então acontece a pré-ignição devido a esses pontos quentes aqui, ó, na câmara de combustão, no pistão, esses pontos incandescentes, tá?